Oi, gente, agosto é mês dos pais e para celebrar essa data, o Instituto Êxodo está oferecendo 80% de desconto nos cursos Sangue nos Obrais, Estágio de Guerra e Intercessão em Chamas. O desconto é ainda maior. Você entra na nossa página, lá na plataforma curso.pastorlobo.com e na página de pagamento você digita o código de desconto Mês do Pai com letra maiúscula, tudo junto. Além disso, nós temos 4 combos de curso com uma promoção absolutamente fantástica. Você não pode perder e você não pode deixar de abençoar a sua vida e a vida do seu pai. Vai lá e confere. Boa noite, queridos. Graça e paz. O Senhor Deus de Israel é o nosso Deus e nós existimos para abençoar a sua vida. A Igreja Batista de Bom Retiro fica na Avenida Desembargador Augusto do 772, e os nossos cultos presenciais já começaram. Nós temos aqui nos reunidos, mas você participar, você precisa usar o aplicativo IBBR Curitiba e fazer a sua inscrição. Nós estamos muito felizes de poder entrar na sua vida hoje, para trazer uma palavra do céu para o seu coração, para trazer uma palavra poderosa para salvar, uma palavra que traga impacto para a sua vida. Eu quero começar orando e convidando o Senhor Deus para que o Espírito Santo de Deus nos leve até bem pertinho dele, para que os nossos ouvidos sejam destapados para ouvir sua palavra. Deus e Pai querido, nós te amamos e te bendizemos e sabemos que o Senhor é Deus que quer nos trazer para perto, quer nos abençoar, quer abrir um caminho que é o teu Filho Jesus, o sangue do teu Filho Jesus, para que nós possamos nos aproximar do Senhor. Então, fala conosco mais uma vez hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quando nós falamos sobre poder é força. Poder, a palavra para poder na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é dunamis. Ou seja, é aquela força necessária para abrir um caminho, para abrir traçar uma direção que nos dê acesso, que desbloqueie o acesso ao reino de Deus. E isso tudo, esse poder, na mão do Senhor, foi realizado na obra de Jesus Cristo na cruz. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Jesus, ele não veio aqui para selecionar algumas pessoas mais santas, algumas pessoas mais perfeitinhas, algumas pessoas menos pecadoras. Na verdade, não é nada disso. O sangue de Jesus, ele é poderoso para salvar todo aquele que crê. Jesus, em Lucas capítulo 5, ele vai dizer: eu não vim buscar perfeitos, eu vim buscar aqueles que são tortos. Eu não vim aqui buscar os que são sãos, eu vim buscar os doentes. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Essa é a palavra de Jesus. Então, se você se acha santo, perfeitinho e melhor do que os outros, pode ser que o acesso ao reino de Deus para a sua vida esteja bloqueado. Mas você que se humilha, você que se dobra diante do Senhor, você sabe que você precisa de um Salvador, aí você tem o início, a porta aberta para a entrada do reino de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre a manchete do Evangelho. Diz assim em Marcos 1:4, é assim que começa o Evangelho. Apareceu João Batista, lógico, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então, a manchete do Evangelho é o arrependimento. Primeira coisa que você deve anunciar para uma pessoa que tem a sua vida entortada é dizer: você precisa mudar de vida. O batismo, nós batizamos sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas para que a gente seja batizado é necessário, é fundamental o arrependimento, é necessário você entender que você e eu somos pecadores
e que essa vida de pecado é uma vida que nos afasta de Deus. O arrependimento nos traz de volta para Deus, nos traz de volta para o Senhor. Essa manchete é um evangelho que transforma. E depois, diz assim Marcos 1,14, que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa palavra arrependimento é uma voz que está sempre na boca dos profetas, está sempre na boca daqueles que querem dizer para mim e para você: volte para Deus. E aqui Jesus, ele segue nesse mesmo caminho, mesmo porque João Batista, que já tinha pregado o batismo de arrependimento, ele mesmo diz que é aquele que prepara o caminho do Senhor. Ele é a voz do que clama no deserto, ou seja, é aquele que anuncia a chegada do Messias e está dizendo para mim e para você: arrependa-se. Na verdade, a palavra de arrependimento, uma voz de arrependimento, não é uma voz que cativa o coração dos homens. Aqueles que pregam sobre arrependimento acabam segregados, afastados, acabam às vezes mortos. Por exemplo, Isaías, o profeta Isaías, ele acabou cerrado no meio. O profeta Jeremias foi colocado no tronco para apanhar e depois ele foi jogado dentro de um poço de lama até o pescoço. João Batista, ele olhou para o rei Herodes e disse para ele: não é lícito você tomar a esposa do teu irmão. E ele acabou morto, sentenciado e perdeu a sua cabeça. Então, essa palavra arrependimento, ela vai de encontro à natureza de pecado do homem. O homem não quer se arrepender. O homem, ele quer viver o pecado dele, que produz aquele prazer que o homem gosta, e ele busca cada vez mais esse prazer, o prazer do pecado. Muita gente tem experimentado prazeres ilícitos, e quando você traz uma palavra de arrependimento, ele simplesmente muda de assunto e não quer que você se meta na vida dele. Esse evangelho de arrependimento é a mensagem de Jesus o tempo todo. Diz assim em Marcos 6, do verso 7 ao verso 12. Chamou assim os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E saindo eles, pregavam que se arrependesse. Essa também foi a mensagem dos discípulos antes da igreja ser estabelecida. Então, João Batista fala sobre isso no capítulo 1. Jesus, ele prega sobre isso no capítulo 1. E agora, no capítulo 6, Jesus preparando seus discípulos, chamando-os a si, os envia para pregar uma única mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem de arrependimento. Essa também é a primeira mensagem da igreja instituída. Atos capítulo 2, verso 38, diz para a gente: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que a mensagem da igreja é uma mensagem que está se perdendo num evangelho muito açucarado, no evangelho que diz assim: não vem para Jesus. Na verdade, você pode vir para Jesus do jeito que você está, do jeito que você é. Jesus era amigo de prostitutas e publicanos. Uma das mulheres mais impressionantes da Bíblia é uma prostituta que derrama perfume sobre Jesus, mas é uma mulher que se arrepende, é uma mulher que é considerada aos homens impura, mas o seu coração arrependido purificou ela. É muito interessante quando Davi, ele peca contra o Senhor, se deitando com Batseba e tramando a morte de Urias. Ele fala no Salmo 51 sobre o seu arrependimento e diz: somente contra ti pequei. E ele fala: um coração quebrantado e contrito tu não rejeitarás. O arrependimento, ele traz em si mesmo um impacto poderoso na própria mensagem. Em Neemias capítulo 8, depois que Ilquias, ele acha o livro da lei, então o livro, a Bíblia, o rolo onde estava escrito a Bíblia, estava escondido, estava perdido.
O povo não sabia para onde ia, por isso que a Bíblia diz, onde não há profecia, o povo se corrompe. Ou seja, onde não há palavra de Deus, o povo se corrompe. E aí, então, naquele dia, Neemias tinha restaurado os muros de Jerusalém. Jerusalém agora estava protegida contra os ataques dos inimigos. Então, eles começam a purificar aquela área, aquele templo. E Neemias, então, pede para Esdras fazer a leitura. E eles ficam ali horas em pé. E diz assim, Neemias 8:9, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Quer dizer, quando você é confrontado com a palavra de Deus, e você reconhece que você pecou, e você reconhece que você errou, na verdade, esse choro é um choro que traz para mim e para você uma mensagem que nós choramos porque essa mensagem traz um impacto. Eu lembro, eu me converti jovem, um amigo meu tinha trabalhado comigo, me deu uma Bíblia, eu fui visitar a sua igreja, e eu comecei a ler a palavra de Deus. Foi muito interessante que eu comecei a ler a Bíblia por Provérbios, depois entrei em Salmos, enfim, e chegou um momento da minha vida, eu lendo a Bíblia, que o Espírito de Deus falou tão profundamente, e a mensagem impactou tanto o meu coração, que eu falei, eu não consigo mais viver do jeito que eu era. A palavra de Deus, ela tem assim uma força, essa dunamis, para nos levar a esse lugar de arrependimento. Jesus, ele vai dizer em Lucas 13:3, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O arrependimento é essa porta de entrada para o reino dos céus. Agora, o arrependimento, uma pessoa arrependida, ela compreende que o pecado é mortífero e ele é uma rebelião contra Deus. Não é que ela diz assim, não, tá bom, eu pequei. Como Saul diz assim, pequei. Ele pecou, mas continua no pecado. Então, o arrependimento não é um sentimento, é uma compreensão que leva a uma atitude. É um pecado que me leva à morte. O arrependimento diz assim, eu não posso mais viver essa vida passada, essa vida torta. Uma pessoa arrependida não foge apenas das consequências do pecado, mas foge sobretudo do pecado mesmo. Então tem muita gente que está só tentando fugir das consequências malignas do pecado. Isso não é arrependimento. O arrependimento faz a gente abandonar a iniquidade, romper as pontes que levam a gente ao pecado. Mais do que lágrimas amargas, abandona conscientemente e se aparta do pecado. É aquele que sabe que está sendo desleal e ele volta para uma vida de honestidade. Não é só falar assim, eu estou triste porque eu pequei. Não. É se levantar como o filho pródigo se levanta. Ele diz, eu vou me levantar, eu vou sair daqui e eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque tem muita gente que está lá sentado no chiqueiro. Tem muita gente que está na vida velha, ele está na igreja, ele é evangélico, ele participa do culto, ele vem para o coral, ele entrega uma oferta, mas a vida dele é a mesma vida de sempre, não há mudança. Não há assim uma palavra que transforme o coração dele e que traga ele para um lugar de santidade. Então, muito mais do que lágrimas amargas, o arrependimento aparta eu e a minha vida e a sua vida do pecado. Isso é arrependimento. E interessante é que anjo faz festa, sabia disso? A Bíblia fala sobre festa no céu. A Bíblia fala que a festa entre os anjos, quando um pecador se arrepende. Jesus diz, olha, há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Porque o arrependimento, ele é a causa da nossa restauração. O arrependimento em Mateus 12:41 fala sobre um povo ruim, os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Jesus está lançando na cara daquele povo, está lançando em rosto deles
a impiedade, a incapacidade da conversão. Ele está vivendo ali na cidade de Cafarnaum. Aquela cidade foi a cidade que recebeu o ministério de Jesus. Jesus, ele nasce em Belém, ele cresce em Nazaré, e com 30 anos ele é batizado, ele passa pelas águas junto com João Batista, e depois ele vai para Galiléia. Essa região do Mar da Galiléia, ao norte da Galiléia, chamada de Cafarnaum, é um porto. E ali aquelas pessoas veem uma série de milagres. Jesus opera maravilhas, Jesus cura pessoas. Ele cura o servo do centurião à distância. A mulher toca na veste de Jesus, é ali, e ela é curada. A filha de Jairo ressuscita dos mortos. Ali pertinho tem uma região chamada Betânia, onde Jesus faz Lázaro ressuscitar. Aquelas pessoas viram os milagres, mas não se arrependeram. Então Jesus, olha, vocês acham que vocês são muito perfeitinhos, porque são judeus, porque Deus escolheu Abraão, pai Abraão, para ser pai de nações. Mas eu vou dizer para vocês, naquele dia, no dia do Senhor, no dia do juízo, os ninivitas, lembra daquele povo ruim? Um povo que não é crente, um povo assírio, um povo que vivia na iniquidade, um povo que matava com requintes de crueldade, um povo idólatra. Aquele povo se arrependeu com a pregação de Jonas, e vocês não se arrependem. Então ele fala assim, ai de vós. Por quê? Quando se fala de arrependimento, o arrependimento é demonstrado por um profundo pesar, por ofender a santidade de Deus. Não é só, pequei e vou me dar mal, não. Eu pequei e eu ofendi o meu Deus com o meu pecado. Eu pequei e eu atingi o coração do meu Deus quando eu pequei. Então, citando de novo Salmo 51, Davi diz, somente contra ti pequei. Ele não fica dando show para todo mundo. Davi é aquele homem que joga para a torcida de um só. Ele diz para Deus, Deus, eu pequei contra o Senhor, eu sei que eu te ofendi, eu sei que eu magoei o coração de Deus. É interessante que quando a gente peca, quando eu peco, quando você peca, querido, preste atenção nisso, você emporcalha o nome de Deus, você suja a memória de Deus, você atinge a santidade de Deus. Em Jeremias capítulo 13, é uma passagem muito interessante, em que o profeta recebe de Deus a ordem para caminhar até um lugar e comprar um cinto. Ele pega então e prende aquele cinto, um cinto normal, e parece que era um cinto de couro, e naquele tempo o cinto, ele tinha como hoje, é um utensílio, né, que a pessoa usava, como você usa hoje um sapato bonito, ou um tênis de marca. Então você usava aquele cinto que dava um toque especial na roupa. E Deus fala assim, agora pega esse cinto aí e anda pela cidade. Ele fica andando, agora pega esse mesmo cinto e enterra debaixo de uma pedra, até apodrecer. Aí o cinto fica lá, sei lá quanto tempo, o cinto fica podre, sujo. Ele fala, agora pega o cinto e amarra em você também. E ele amarra de novo aquele cinto, agora todo emporcalhado. Ele fala assim, agora anda pela cidade. E ele fica andando com aquele cinto sujo. E Deus fala assim, assim é Israel. Israel é como um cinto amarrado em mim. E toda vez que Israel se suja, eu fico sujo. Então o arrependimento, ele é afastar-se do pecado como uma coisa que é abominável aos olhos daquele que é puro. Se você não entendeu que Deus é puro, leia o livro do Levítico. Livro do Levítico, você vai ver ali, é interessante isso, como você percebe no livro do Levítico a santidade de Deus. Você vê que para entrar na presença de Deus, toda hora se faz um sacrifício, toda hora a pessoa entra e tem que derramar o sangue de um animal. Por quê, gente? Porque Deus é absolutamente santo e nós somos absolutamente pecadores. Então, se você insiste em viver numa vida emporcalhada, você não se arrependeu. Porque o arrependimento é uma tristeza, segundo Deus, que produz vida e não produz morte.
A pessoa arrependida, ela está vivendo para a glória de Deus, conduz o homem pelas veredas da salvação e não pelos abismos da condenação. O arrependimento, gente, ele salva. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E não produz remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Segundo os Coríntios 7:10. O que ele está dizendo aqui, gente? Que o verdadeiro arrependimento leva a gente para perto de Deus. O verdadeiro arrependimento traz a gente para as coisas de Deus. Uma pessoa arrependida, ela quer estar na igreja. Uma pessoa arrependida, ela quer andar com Deus, ela quer experimentar a palavra de Deus, ela quer se aproximar de Deus em oração. Uma pessoa arrependida, ela não fica triste a ponto de desgraçar a sua vida. Ela fica triste porque ela pecou contra Deus, mas essa tristeza impulsiona ela para bem pertinho do Senhor. É interessante que quando Pedro conhece Jesus, o primeiro impacto, porque é isso que nós estamos falando sobre o impacto poderoso de Deus, é durante uma pesca. Pedro era muito experiente, era um pescador que já tinha visto, assim, feito pescas extraordinárias, mas num determinado dia, onde não haveria possibilidade dele pescar nada, ele passou a noite inteira, e você sabe que o pescador ele lança redes à noite, especialmente ali naquela praia, chamada de Tábina, um lugar assim que você, no máximo, poderia pegar uns peixinhos pequenininhos. Jesus diz para ele, joga do lado direito, e ele pesca tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco começa a querer afundar, e ele tem que chamar o barco de João, para que ajude ele. Ele chega na praia com Pedro, Pedro chega na praia com Jesus e diz, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E Jesus diz, Pedro, não temas, porque eu farei de ti pescador de homens. O arrependimento, ele não produz morte, mas ele produz vida. Quando a gente olha para outro discípulo, eu quero fazer uma comparação com Judas, que assim como Pedro viu milagres, Judas ele morre por causa do remorso. Ele vai dizer em Mateus 27, 3-5, depois de ter traído Jesus. Então Judas que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe entristecido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Preste atenção nisso. O arrependimento verdadeiro não produz morte, mas produz vida. Então, não confunda remorso com arrependimento. O remorso não faz você tirar a tua vida. Perdão, o arrependimento não faz você tirar a tua vida. O arrependimento te dá vida. O arrependimento ele te dá um ânimo para você mudar a tua história. O arrependimento ele te dá um ânimo para você mudar os teus caminhos. O arrependimento verdadeiro não te leva para uma forca, não te leva para você desistir da vida, nem desistir de Deus. O arrependimento te aproxima de Deus. Então toda palavra que foi dada no teu coração, que fez você desistir da caminhada cristã, não foi uma mensagem de arrependimento, mas foi uma mensagem de condenação. Então, a tristeza pode não ser um arrependimento verdadeiro, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esse homem chamado Esaú, também conhecido na Bíblia como profano, Hebreus o chama de profano, ele desprezou o seu direito de herança e depois, com lágrimas, tentou encontrar um lugar de arrependimento, não encontrou. Olhe para mim, querido. Abandone o pecado enquanto você pode. Porque depois que o pecado é consumado, não adianta chorar lágrimas de crocodilo, não adianta. É gente que depois de pecar, ele não encontra mais um lugar de arrependimento da vida dele, ainda que chore. Então, querido,
Quando a gente fala de arrependimento e do impacto dele na vida das pessoas, lembre-se que arrependimento é dar meia volta, é mudar de direção, é adotar um novo comportamento. Você sabe que você está sendo um estúpido com sua família, e você está criando no coração do teu filho uma violência. E você fala assim, não, pastor, mas eu vou lá e me arrependo. Querido, você vai ter que colocar uma trava na tua boca. Você vai ter que colocar um limite na sua vida. Porque uma pessoa arrependida não faz mais. Uma pessoa arrependida porque bateu na esposa. Por que você bateu? Pastor, porque hoje eu bebi demais. Perdi o controle. Então você não pode beber mais nunca. O arrependimento faz você jogar fora da sua vida aquilo que está levando você para o pecado. Pastor, mas eu não queria, mas eu acabei me encontrando com ela de novo, me encontrando com ele de novo. Você precisa romper com isso. O arrependimento faz você dar meia volta. Essa palavra arrependimento no grego é metanoia, que significa mudança, transformação da mente. Você precisa entender que o salário do pecado, que é morte. Então, aqueles que verdadeiramente se arrependem, abandonam a prática do pecado. Eu não vou fazer mais. Eu não quero mais. Não são mais escravos do pecado. A pessoa que se arrepende, ele tira do seu pescoço a coleira do diabo. Quando a gente fala de arrependimento, gente, tem que entender que o arrependimento, ele produz de fato vida eterna. O arrependimento, ele às vezes, é interessante isso, como é que o pecado, ele é capaz de nos fazer imaginar que ele não vai ter uma consequência. A Bíblia conta a história de um homem, um juiz ungido pelo Senhor, cheio do poder de Deus, chamado Sansão. Você deve ter visto aí já alguma história, alguma novela, algum filme a respeito desse homem. A história dele está lá em Juízes capítulo 13 a 16. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Pensa um homem que não se arrependeu. Pensa um homem assim que viveu a vida. Ele tinha uma fraqueza. E a fraqueza dele era uma fraqueza da sensualidade. Então ele namorava uma aqui, namorava outra aqui, se deitava com uma aqui, se deitava com outra ali. Até que um dia ele colocou a cabeça no colo de uma mulher que não valia um centavo, a tal da Dalila, era uma cortesã, mas que não queria nada com Deus. É interessante isso, porque Jesus era amigo de prostitutas e publicanos. Mas essa mulher só queria saber do prêmio da iniquidade. Ela recebeu dinheiro para atrair esse homem chamado Sansão. E esse menino bobo, que achava que podia continuar vivendo com Deus e com o pecado, vai colocar a cabeça dele no colo de uma mulher que é uma iníqua. Querido, olhe para mim. Cuidado aonde você está colocando a tua cabeça, no colo de quem você está colocando a cabeça. Diz assim, Juízes 16, 20, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez, como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. São pessoas que vivem, acham que podem viver uma vida com Deus e acham que fora da igreja podem viver uma vida de pecado. São pessoas que imaginam que pode andar um pouquinho em santidade, vou ficar bastante em santidade, agora eu tenho espaço para pecar um pouquinho na minha vida. Eu já trabalhei bastante por reino de Deus, agora eu posso experimentar um pouquinho de iniquidade. Preste atenção nisso. Você acaba descansando, você acaba ficando sonolento,
Você acaba dormindo e quando você vê, aliás, você nem vê, o Espírito Santo já saiu de você há muito tempo. Você já perdeu a unção há muito tempo. E junto com a unção, você perde também, sabe o que é o direito de viver livre. Porque Sansão acabou preso e amarrado. O arrependimento, gente, ele vai mudar a vida. Eu citei já aqui, eu quero ler Lucas 15, 17 a 20. O filho pródigo, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. O arrependimento faz a gente sair desse lugar de pecado. Entenda isso. Faz a gente se levantar. Faz a gente tomar uma decisão. O arrependimento verdadeiro faz eu e você tomar de novo uma direção, tomar de novo um caminho e sair do lugar que nós estamos para voltar para Deus, para voltar para o Pai. Arrependimento, gente, gera vida. Esse pai do filho pródigo, ele vai dizer: porque este meu filho estava morto e reviveu, ele tinha perdido e foi se achado, e começaram a alegrar-se, começaram a regozijar-se. O arrependimento, sabia que traz festa para a minha vida e para a sua vida? O arrependimento traz festa no coração do pai. Traz um relacionamento de alegria entre filho e pai. Se você, querido, tem medo de Deus, se você, querido, tem medo de se aproximar de Deus, do Pai, se tem medo de falar com Deus, é porque a alegria do arrependimento que o arrependimento produz não chegou na sua vida. Tem muita gente tratando Deus como um pai severo, incapaz de perdoar e de trazer de novo o filho para sentar à mesa e se alegrar com ele numa festa. É interessante que o pai do filho pródigo manda matar o bezerro cevado para fazer uma grande festa, há uma grande alegria. Não há nenhum outro momento da Bíblia que diga que Deus corre. Você pode procurar a Bíblia inteira. Deus, você nunca vê, então Deus se apressou, então Deus correu, você não vai ver isso. A única passagem que diz que Deus corre está lá em Lucas capítulo 15, quando ele vê o filho pródigo arrependido, voltando para casa, diz assim: então ele correu, lançou-se no seu pescoço e o beijou. O arrependimento, ele gera vida, mas arrependimento não é aquilo que nós falamos, querido. Não é apenas um discurso, mas é aquilo que a gente faz. Tem muita gente que gosta de vir aqui e dar testemunho: pequei, mas a vida continua a mesma. Ele amanhã, depois de amanhã, é um arrependimento que dura 2 dias, 3 dias, 1 semana. É um arrependimento que vai de semana em semana, de domingo a domingo. O verdadeiro arrependimento não é um discurso diante dos homens, é uma mudança de vida diante de Deus. Porque tem muita gente fingida, que diante dos homens, diante da esposa, diante do filho, diante do patrão, diante dos empregados, diante da igreja, diante dos homens, ele tem uma vida que aparentemente é uma vida ligada com Deus. Queridos, mas de Deus você não consegue enganar. Não é um desempenho teatral para impressionar as pessoas, mas é um quebrantamento sincero diante do Senhor. Não é um discurso bonito. É interessante que quando João Batista fala sobre isso, ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer a vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vou ler até aí. E diz assim, quando João Batista está dizendo isso, fala assim: não adianta você dizer que você é evangélico. Você está entendendo? Não adianta você dizer que você tem uma religião, que você é crente.
Esse é um discurso bonito. Eu sou crente, sou evangélico, sou da igreja A, sou da igreja lá, Batista do Bom Retiro com o pastor Lobo. Querido, isso não funciona. Isso não é arrependimento. Porque o que Jesus está dizendo é que ele pode fazer pedras virar filhos de Abraão. Interessante isso, que eu e você fomos feitos, sabe de quê? Do pó. Deus pode fazer isso. Agora, não é isso que a gente está falando aqui. O que a gente está falando aqui é que o verdadeiro arrependimento, ele não sai apenas da boca para fora, ele muda o coração. O arrependimento é esse ponto de partida que nós temos para entrar no reino dos céus. Mateus 21, de 31 a 32 diz: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Veja bem, ele está dizendo que gente desonesta, publicano era um desonesto, era um cobrador de impostos, tratado como um traidor da pátria. E meretriz, ou prostitutas, ou mulher da vida, ou garotas ou garotos de programa, nem o dízimo deles era aceito, a oferta dele não chegava lá no altar, eles não recebiam. Pensa uma pessoa que era rejeitada em Israel. Meretrizes e publicanos. Porque João, continuando, veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para quê? Para crer. Preste atenção. O que vai definir a nossa vida, ou a nossa entrada, porque o texto aí fala sobre entrar no reino de Deus, ele fala, publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, sabe o que é? É mudança de vida. O homem que escreveu esse evangelho, Mateus, era um publicano. E ele entra no reino de Deus. Mulheres que você fala assim, essa é uma desprezível, essa não vale nada, essa aqui não presta. Essas pessoas são pessoas que quando se arrependem, quando é oferecido para eles o evangelho que salva, mudam de vida. Então, o arrependimento é tão importante, gente, que é a partir daqui que a pessoa entra no reino de Deus. É o início de uma vida com Deus. Jesus, ele vai repetir, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque sim, Tiro uma cidade da Síria, fora de Israel, em Sidom também, se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas. Já há muito assentados em saco e cinza, se teriam arrependido. Ímpio, é interessante que o crente, ele está aqui, ele ouve a mensagem, ele ouve a palavra, ele ouve 1, 2, 3, hoje nós temos cultos todos os dias. Tem culto na segunda com o pastor Quecos, tem culto na terça com o pastor Alci e o time do CR, tem culto na quarta do Quarta Fire, tem culto na quinta com a quinta teológica do pastor Alan, tem culto na sexta com o pastor Marcos na Família da Fé, tem culto no sábado dos jovens, tem culto no domingo 2 vezes. O crente está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo. Querido, escuta o que eu vou te falar. A quem muito é dado, muito será cobrado. A palavra está entrando no ouvido e saindo pelo outro. A pessoa já está com o coração dele cauterizado, não sente mais. Isso é perigoso demais. Porque Jesus, ele fala tanto, tanto, tanto. Ele está dizendo aqui no final, as pessoas que mais ouviram, os santarrões, se perderam. Eu lembro de uma vez, de ter pego uma agulha da minha mãe, estava sentado do lado do meu pai. Meu pai, ele tinha uma mão muito grossa, o garotinho. E não sei se você já fez aquela brincadeira de você vir aqui no cantinho do seu dedo da unha, né? E você enfiar assim uma agulha, tem aquela carne mais insensível, você entra de um lado e sai do outro. E eu fui fazer isso com meu pai. Gente, eu fui testando ele, até onde ele ia sentir dor. E de repente eu devo ter tocado ali num ponto sensível. Gente, meu pai me empurrou para longe. Ai! O arrependimento tem que fazer isso com a gente. O arrependimento toca num ponto de sensibilidade. Querido, você não está vendo o que está acontecendo. Em Mateus capítulo 24,
Jesus fala sobre as dores que precedem a vinda do Senhor. Comecei a pregar nas quartas-feiras sobre o livro do Apocalipse. Gente, mas o ponto essencial do livro do Apocalipse, você sabe que a escatologia, ela fica distribuída em toda a Bíblia, mas especialmente nos livros de Daniel, Ezequiel e Apocalipse. Mas a principal base do Apocalipse está em Mateus capítulo 24, quando os discípulos falam o seguinte: olha, dá-nos quando vai ser o sinal da tua vinda. E Jesus fala sobre o princípio das dores. Ninguém vos engane. Muitos virão e dirão: eu sou Cristo. Enganarão a muitos. Você vai ouvir falar de guerras e de rumores de guerra. Nação se levantará contra nação. Haverá fome, terremoto. São princípios de dores. Mas, preste atenção nisso. Mas, quando você virá que a abominação da desolação está no lugar santo, gente, aí chegou a hora. Aí você se prepara que chegou a hora. Então existe um sinal claro do céu. Gente, a gente está experimentando pandemia e tem gente que não se arrepende. A gente está esperando pandemia, sabe o que o povo quer? Quer uma vacina para poder voltar a pecar. Quando veio a epidemia da AIDS na década de 80, o povo não ficou triste, porque a AIDS veio, o povo queria uma solução. Então vamos usar camisinha, mas vamos continuar no pecado. Vamos tomar aí esse coquetel AZT, mas vamos continuar no pecado. O arrependimento, gente, ele traz uma vida nova com Deus. O arrependimento, ele é restaurador. É interessante que 1 Reis capítulo 8, Deus fala com Israel, pela boca do profeta: quando os céus se fecharem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve então dos céus, perdoa o pecado do teu servo, do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho que andem, e dá chuva na tua terra, que deste ao povo em herança. Interessante aqui, aquele templo construído por Salomão era um lugar onde se ensinava o caminho. Quando vier uma desgraça e o povo se arrepender, se converter, e citar aqui o teu nome, confessar o teu nome, fala assim: Deus perdoa, ensina o caminho novo para eles, ensina o caminho da vida. É isso que ele está falando. Ele está falando que o arrependimento é um caminho novo. Deus pode mudar, mas o caminho tem que ser novo. É interessante que tem muita gente que chega a mim e fala assim: pastor, a minha vida está uma desgraça, está uma miséria. Eu acho tão interessante isso. As pessoas vão semeando uma vida ruim. É gente que está vivendo junto sem se casar. É gente que está querendo que Deus abençoe a mentira. É gente que está pedindo para que Deus coloque sua boa mão de bênção sobre a fraude. Não tem jeito. Deus, ele não abençoa pecado. E aí, quando tudo dá errado, ele senta e fala assim: pastor, agora eu estou arrependido e eu sei que se orar por mim, eu vou colher flores do campo. Eu digo: eu vou orar por você. Mas para você colher flores do campo, querido, você vai ter que arrancar as ervas daninhas que você mesmo plantou na sua vida. Você vai ter que semear de novo aquilo que é vida eterna na sua vida. Você vai ter que se preparar de novo, preparar esse terreno, adubar esse terreno, irrigar esse terreno para você colher. Porque tem muita gente pensando que o evangelho é mágica. Querido, milagre não é mágica. O milagre é provocado por uma vida de arrependimento. O milagre é provocado por uma vida que se conserta com Deus. O arrependimento, querido, eu já falei que ele é causa de alegria, mas o arrependimento é importante, em primeiro lugar, porque ele é ordenado por Deus.
Atos 17:30, e agora, porém, anuncia aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É necessário para a vida eterna, e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Quem é que pode se arrepender? Todos. Não há limites para que Deus salve. Esse poder impactante do Senhor, que vem pela palavra, que constrange o nosso coração, atinge a qualquer um. Não se escandalize quando as pessoas se converterem, mas glorifiquem a Deus que está no céu, porque a mensagem de Jesus é essa: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Hoje, eu olho para a igreja como uma grande responsabilidade. Pastorear a igreja é alimentar a igreja com bom pasto. Pastorear a igreja é colocar o rebanho junto dentro de um aprisco. Pastorear a igreja é trazer uma voz de Deus para o coração do povo de Deus. Pastorear a igreja é alimentar, pastorear a igreja é proteger, pastorear a igreja é profetizar. Mas eu queria perguntar para você, querido, que está longe de Deus, que está afastado de Deus, que está achando que não precisa do cuidado do Senhor, que não se alimenta da Bíblia. Nós estamos no mês, hoje, de novembro, e nós temos uma campanha de leitura bíblica, que os homens estão fazendo uma leitura de campanha bíblica. Eu fico impressionado com gente que diz que não tem tempo para ler, que está cansado. Se você igualmente não se arrepender, você vai perecer. É isso que Jesus está dizendo. E a palavra de arrependimento não é uma palavra de ameaça, é uma palavra de alerta, é uma palavra de amor, é uma palavra que diz, volta para mim, abandona esse teu caminho torto, volta para o pai que recebeu o filho em casa. Quando a Bíblia fala do dia do Senhor, o dia do Senhor é a volta de Cristo para buscar a sua igreja. É a volta do noivo. Há um exemplo do noivo que busca a noiva. Eu lembro do dia da festa de casamento da minha filha. Quando Natália se casou, eu dei uma grande festa, pela alegria que eu tive de saber que minha filha estava pronta para seguir uma jornada daquilo tudo que eu ensinei e semeei. Quando o Arthur se casou, foi uma festa maravilhosa do casamento do meu filho com a minha nora Francisca. E o pai da Francisca preparou uma festa extraordinária, num lugar lindo, para celebrar o encontro dela com meu filho Arthur. Querido, haverá uma festa. Eu fico imaginando do Deus, aquele Deus lá de Gênesis 1:1, que criou os céus e a terra. Como vai ser a festa de Deus para o casamento do filho dele, Jesus, comigo, com você? Agora, cuidado para você não ficar de fora. Jesus diz que naquele dia vai ter gente que vai tentar entrar nas bodas do Cordeiro com vestes que não são vestes de festa, e vai ser lançado fora. A veste que você usa para entrar no céu do céu é o arrependimento. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida. Se você está afastado, está distante, está enfraquecido, que você pode ter feito o pior, cometido o pior engano da sua vida. Você pode ter tropeçado inúmeras vezes na palavra de Deus. Você pode ter destruído a sua vida, destruído a vida de alguém. Você pode ter arrasado os seus próprios sonhos. Você pode estar hoje solitário. Ainda assim, há um lugar de vida eterna para você. Basta o arrependimento. Basta você dizer, pai, eu pequei. Agora, quando você disser, pai, eu pequei,
Jogue fora da sua vida aquilo que te mantém nesse pecado. Faça como o filho pródigo, se levanta de onde você está e muda de vida. Faça como Pedro, que lançou, jogou fora, largou o barco dele, falou assim, eu vou seguir agora para a glória de Deus. Faça como Levi ou Mateus, que deixou a coleteria de desonestidade dos impostos que ele cobrava, e ele foi servir a Deus. Faça como Zaqueu, príncipe dos publicanos, que tendo defraudado, devolveu aquilo que era dos outros. Isso é arrependimento. Se você quer fazer uma aliança com Jesus e pedir perdão ao Senhor, queria pedir que você, ainda que estiver aí à distância, ouvindo essa mensagem, colocasse uma palavra de amém aí, amém, eu quero me arrepender, eu estou arrependido, porque todo o time de intercessão vai orar por você agora também. Se você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador, se você quer receber Jesus, coloca a mão no seu coração onde você estiver, porque eu vou orar pela sua vida. Deus e Pai querido, o mundo é muito traiçoeiro e oferece sabores, e oferece saídas, oferece atalhos para uma felicidade que vamos virar a esquina ali e a gente vai perder. Eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão e pedir que os teus filhos encontrem um lugar de arrependimento, que eles aprendam a romper com a iniquidade do pecado e se aproximarem do Senhor. Aprendam que o Senhor é Deus que faz festa. O Senhor não está esperando o teu povo com um chicote na mão, mas o Senhor está esperando o teu povo socorrer e trazê-los como filhos para dentro de casa. Eu quero pedir que essa palavra, Pai, seja impactante sim no coração do teu povo, dos teus filhos, trazendo vida eterna. Que seja a porta de entrada para o teu reino, como foi porta de entrada para outros pecadores, como eu, como as meretrizes do tempo de Jesus, os publicanos. Eu quero pedir, Pai, que essa palavra seja uma palavra que não seja endurecida no coração do teu povo, mas possa quebrar a incredulidade e levá-los para perto de Jesus. Escreve, Pai, o nome deles, desses homens e mulheres, que só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe, Pai. Pessoas que agora estão chorando de verdade, que estão lamentando suas vidas pregressas, estão tomando um rumo novo, estão voltando para as suas esposas e para os seus maridos, voltando seu coração para os seus filhos e para os seus pais, devolvendo aquilo que tomaram desonestamente, consertando a sua história, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Você que nos acompanhou até aqui, nós temos um link que é colocado nos vídeos, chamado Rota Membresia. Você que está sem igreja, você que não tem pastor para te pastorear, e você quer viver debaixo da autoridade de uma igreja que vai orar por você, vai cobrir tua vida, você preenche o cadastro do Rota Membresia, um dos pastores vai entrar em contato com você e vai te abençoar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida hoje e sempre. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Fique com Deus e fique na paz. Tchau. Fique na paz. Um bom restante de domingo para você.